Cada vela, recuo e quebra de estrutura contam uma história sobre liquidez, psicologia de mercado e posicionamento institucional. O problema é que a maioria dos traders vê apenas o movimento superficial e ignora completamente a lógica mais profunda que controla o comportamento do preço por trás dos gráficos. Neste vídeo, você aprenderá 7 dicas avançadas sobre estrutura de mercado que o ajudarão a identificar recuos falsos, reversões falsas, movimentos de indução, áreas de liquidez e condições de mercado de alta probabilidade com muito mais clareza e confiança. Portanto, se este tipo de conteúdo é valioso para você, lembre-se de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e ativar as notificações para não perder as próximas aulas. Sinta-se à vontade para compartilhar nos comentários quais tópicos você gostaria que explorássemos em vídeos futuros. Você também encontrará links para nossos parceiros de confiança na descrição abaixo. Usar esses links ajuda a apoiar o canal e nos permite continuar produzindo este tipo de conteúdo educacional. Agora, vamos começar com a dica número 1, porque esta é uma das principais razões pelas quais os traders interpretam mal a estrutura do mercado. A maioria dos traders acredita que toda retratação representa automaticamente um recuo real. Mas, na realidade, a ação do preço é construída sobre 3 tipos diferentes de movimento: impulso, corretivo e continuação. Cada um desses movimentos é formado por estruturas internas de velas. Agora, vamos analisar cada componente mais detalhadamente. Os movimentos de impulso representam fortes movimentos direcionais que se alinham com a tendência predominante. Dentro de uma fase de impulso, o preço se move com força e convicção, muitas vezes criando tendências claras de alta ou baixa. Essa fase é tipicamente impulsionada por um forte sentimento de mercado, onde compradores ou vendedores estão claramente no controle. Por exemplo, se observarmos uma sequência de velas de alta, podemos notar que o preço forma uma série de movimentos corretivos de impulso baseados em velas menores que, coletivamente, impulsionam o preço para cima até que uma máxima seja atingida. De uma perspectiva estrutural, é importante interpretar essas formações internas de alta como uma única perna de impulso de alta unificada. A razão para isso é que o preço ainda não rompeu ou varreu significativamente a liquidez que se encontra abaixo de qualquer uma das mínimas internas menores anteriores. Mesmo assim, quando visto no nível da vela, esse movimento é classificado como um impulso. Em seguida, observamos um recuo válido, onde o preço rompe e fecha abaixo da vela de alta mais recente, formando uma vela de baixa que representa uma correção menor. Depois disso, surge outro movimento impulsivo, que definimos como uma continuação menor. Como podemos ver, o preço continua seguindo esse padrão repetidamente até atingir a máxima do movimento. E neste exemplo forma uma fase corretivas mais profunda. Com isso estabelecido, podemos agora focar no movimento corretivo. Uma correção é essencialmente uma fase temporária de contratendência, que se move contra a direção principal do preço. Portanto, dentro de uma estrutura de mercado de alta, uma correção é confirmada quando o preço rompe abaixo de um recuo interno ou mínima interna, ou quando arrasta a liquidez associada a esse nível através de um pavio. Neste cenário, a correção é representada por uma sequência de 3 velas de baixa, mostrando que o preço se moveu para baixo e levou a liquidez abaixo da mínima do recuo mais recente. Logo depois, o preço retoma seu movimento ascendente e eventualmente rompe acima da máxima do movimento mais recente. Essa progressão nos leva a classificar o movimento como uma continuação. Em um exemplo semelhante, dentro da segunda sequência de velas, observamos novamente o preço formando uma série de pequenos movimentos internos de impulso e correção, subindo até atingir uma breve pausa e, em seguida, recuar por meio de outro conjunto de 3 velas de baixa. Como o preço não rompeu o ponto mais baixo de nenhum recuo interno, nem recuou pelo menos até o nível de Fibonacci de 0,382, que é uma regra importante dentro da estrutura com lucro, e também não conseguiu varrer a liquidez abaixo desses níveis nesta sequência, não podemos classificar isso como um movimento corretivo válido. Portanto, essa ação do preço deve ser interpretada como um único movimento impulsivo sem qualquer correção. Esses conceitos também se aplicam a condições de mercado de baixa. Agora, isso nos leva naturalmente à dica número 2. Porque, uma vez que você entende que nem todo recuo é um recuo real, a próxima pergunta se torna ainda mais importante. Como podemos confirmar quando a estrutura está realmente se rompendo, em vez de simplesmente criar outro fluxo de liquidez ou recuo temporário? Quando o mercado está se movendo em uma tendência de alta e o preço continua avançando, ele respeita consistentemente as zonas de demanda e rompe a estrutura para cima. Em termos clássicos, isso significa que o preço forma máximas e mínimas mais altas.
Dentro desse tipo de tendência, o que chamamos de pullback é simplesmente uma retratação do preço antes da continuação no canal com lucro. Pullback e retratação significam a mesma coisa. Sempre que um nível estrutural é rompido, uma nova zona de demanda é formada. E essa zona geralmente se torna a área de referência para a qual o pullback reage. Uma quebra de estrutura só é considerada válida quando um candle rompe claramente e fecha acima do nível. Uma sombra que se estende acima da máxima mostra que os compradores conseguiram impulsionar o preço para cima, mas também sinaliza uma rejeição de volta para a faixa de preço. Da perspectiva do pullback, esse tipo de movimento geralmente representa uma absorção de liquidez, não uma retratação real. Muitos traders confundem essas sombras e absorções de liquidez com pullbacks, mas não são a mesma coisa. Quando o preço produz outro rompimento com um candle forte e robusto, isso confirma um rompimento válido. Nesse momento, podemos definir esse nível como a mínima mais alta recente. Essa mínima mais alta é a principal referência para identificar padrões saudáveis. Retratação. Enquanto o preço se mantiver acima dessa área, a tendência de alta permanece intacta e a retratação é considerada corretivas. Quando o preço recua para dentro dessa zona e a respeita, classificamos esse movimento como uma retratação válida. Se um padrão de reversão claro aparecer, pode ser razoável procurar uma operação de venda visando essa zona de demanda, já que ela ainda funciona como um suporte sólido. Uma mudança de caráter ocorre quando o preço rompe e fecha abaixo dessa mínima mais alta. Quando isso acontece, o movimento não é mais uma retratação. O controle dos compradores está sendo desafiado e o mercado pode estar mudando de estrutura para uma potencial tendência de baixa. A mesma lógica se aplica em um ambiente de baixa. No entanto, isso cria outro grande problema para a maioria dos traders. Mesmo depois de entender a quebra de estrutura e a mudança de caráter, muitos traders ainda têm dificuldade em identificar quais retrações são realmente válidas e quais são simplesmente reações temporárias dentro da tendência. É exatamente por isso que o número 1 se torna tão importante. Porque nem toda máxima ou mínima de oscilação deve ser tratada com o mesmo nível de importância. O primeiro conceito que abordaremos é como diferenciar grandes oscilações de pequenas oscilações, pois essa distinção é essencial para identificar correções válidas. Nem toda alta ou baixa de oscilação encontra uma retratação. Em uma tendência de alta, as baixas de oscilação principais são os níveis que importam, pois são as zonas de onde se originam as quebras de estrutura. Esse nível representa o ponto de partida do movimento impulsivo após uma alta anterior e define onde uma correção pode ocorrer sem invalidar a tendência. Uma mudança de comportamento acontece quando o preço rompe e fecha abaixo desse nível específico. Quando isso ocorre, o movimento deixa de ser uma correção ou uma retratação. As baixas de oscilação restantes são classificadas como pequenas, e um rompimento abaixo delas não sinaliza uma reversão genuína. Esses rompimentos pequenos geralmente acontecem durante correções, e não devem ser confundidos com uma mudança de direção. Agora, aqui está um ponto fundamental para entender. Um nível só pode ser classificado como de grande oscilação após a ocorrência de uma quebra de estrutura válida. Até que isso aconteça, uma retratação não pode ser definida corretamente. Este nível representa o preço mais alto negociado recentemente, e uma quebra de estrutura só é válida quando o preço o ultrapassa claramente com convicção. Somente após essa confirmação podemos classificar um movimento como importante. Por essa razão, este nível se torna o ponto de referência para correções, enquanto os movimentos restantes são tratados como reações menores. Uma quebra abaixo de uma mínima de movimento menor ainda sinaliza uma perda temporária de força de alta, mas não uma reversão. Em algumas situações, como uma varredura de liquidez de reversão, vinda de um nível-chave em um período gráfico maior, uma operação de venda pode ser considerada visando a mínima de movimento principal. Isso ocorre porque o preço geralmente reage quando toca esse nível. No entanto, esse tipo de operação vai contra a tendência principal e acarreta maior risco. Razão pela qual, na maioria das vezes, esses movimentos são melhor compreendidos como parte de uma correção, em vez de uma mudança de tendência. No gráfico de 1 hora do euro-dólar, podemos observar 2 e 3 movimentos rompendo abaixo dessa mínima, estabelecendo uma tendência de baixa. A origem desse movimento impulsivo é definida como a máxima principal.
Enquanto o preço permanecer abaixo desse nível, o mercado permanece instável. E qualquer movimento de volta em direção a ele é tratado como um recuo, não como uma reversão. Vamos continuar o processo de identificação de oscilações principais e secundárias, pois isso é crucial para interpretar corretamente os recuos. Quando o preço rompe a estrutura e forma uma nova mínima, o nível onde essa quebra de estrutura começou se torna a nova. Segunda oscilação principal, esse nível define a área máxima onde um recuo pode se retrair sem invalidar a tendência. Se o preço deixar apenas um pavio abaixo da mínima recente, isso não é uma quebra de estrutura válida. É classificado como uma oscilação secundária. Esses tipos de movimentos acontecem frequentemente durante os recuos e não devem ser confundidos com mudanças estruturais. Um movimento acima da máxima de uma oscilação secundária não sinaliza uma mudança de comportamento. Muitas vezes, é apenas parte da retratação. Uma reversão real só ocorre quando o preço rompe e fecha acima da máxima principal. Até que isso aconteça, todas as retrações em direção à estrutura são tratadas como recuos dentro da tendência. Continuamos marcando as máximas das oscilações principais e secundárias até que uma mudança de comportamento válida apareça. Somente nesse ponto podemos afirmar que o recuo falhou e que o mercado pode estar em transição para uma nova tendência direcional. Neste exemplo, vemos o que parece ser uma mudança de caráter definida por duas sombras nítidas rompendo acima da última máxima significativa. É aqui que muitos traders interpretam erroneamente os recuos como reversões. No entanto, é importante enfatizar que uma mudança de caráter só é válida quando múltiplas sombras claramente ultrapassam o nível, ou quando um candle fecha decisivamente acima dele, seguido por uma quebra confirmada do recuo. Um gap de valor justo de alta representa um desequilíbrio lateral, onde a pressão compradora claramente supera a pressão vendedora, frequentemente associado à atividade institucional, quando um recuo retorna a uma zona de demanda que criou um gap de valor justo. Esperamos uma reação, pois o preço está reequilibrando o desequilíbrio e não revertendo a tendência. Por esse motivo, zonas de demanda que incluem gaps de valor justo são tratadas como pontos de referência importantes para recuos, enquanto zonas sem desequilíbrio são consideradas secundárias, quando o preço rompe abaixo da máxima significativa que criou o desequilíbrio. Isso sinaliza uma mudança significativa no momentum. Nesse ponto, o movimento deixa de ser um pullback ou uma retratação, e pode indicar uma possível reversão. A mesma lógica se aplica em cenários de alta, onde os pullbacks reagem em zonas de oferta que contém desequilíbrios. Agora, vamos ao terceiro e último critério que nos ajuda a definir um pullback válido: a profundidade da retratação. No framework Calme Lucro, pullback e retratação significam a mesma coisa. Considere este exemplo de uma perna impulsiva de alta. Após o impulso, o preço forma duas velas de retratação, mas esse pullback não atinge o nível de retratação de Fibonacci de 38,2%. Como essa profundidade mínima não é alcançada, essa retratação é considerada inválida. Consequentemente, esse movimento não é classificado como um pullback real, em vez de ser tratado como um impulso seguido de uma correção. O próximo movimento de alta é interpretado como uma continuação da mesma perna impulsiva. Em outras palavras, o que parece um pullback no gráfico é, na verdade, apenas parte do impulso, e não uma retratação completa. Isso nos leva à regra fundamental do framework Calme Lucro.
Para que um recuo ou retratação defina um movimento válido e separe as pernas impulsivas, ele deve atingir pelo menos a retratação de Fibonacci de 38,2% do impulso anterior. Se essa condição não for atendida, o movimento é tratado como um impulso contínuo e não pode ser usado para definir um movimento importante ou um recuo válido. Agora, observe estes exemplos. No primeiro caso, nenhum dos critérios de recuo está presente. Portanto, esse nível é classificado como um movimento menor. Qualquer retratação em torno dessa área é considerada fraca e não confiável. No segundo caso, temos uma quebra de estrutura confirmada e uma retratação válida que atinge pelo menos o nível de 38,2%. Mas não há desequilíbrio. Por esse motivo, esse nível se qualifica como uma referência de recuo válida, mas apenas com 2 dos 3 critérios atendidos. No próximo exemplo, vemos desequilíbrio e retratação válida para 38,2% ou mais. Mas não há quebra de estrutura confirmada. Isso também é tratado como um recuo de 2 estrelas porque uma das condições principais está ausente. No exemplo final, todas as 3 condições estão presentes. A oscilação criou desequilíbrio, rompeu a estrutura e mostrou uma retratação adequada. Isso é o que classificamos como um pullback de 3 níveis. O pullback de maior qualidade na estrutura do com lucro. Quando o preço rompe e fecha abaixo dessa mínima, o pullback falhou. Essa ruptura confirma uma mudança válida de comportamento, sinalizando uma verdadeira mudança na direção e no momentum do mercado. Mas mesmo após entender os pullbacks, as mudanças de estrutura e as reversões válidas, ainda existe outra camada importante que a maioria dos traders não reconhece. O mercado não se move aleatoriamente entre os pontos de estrutura. Muitas vezes, o preço se move intencionalmente em direção a áreas onde a liquidez está concentrada antes que a continuação real comece. Isso nos leva diretamente à quarta dica. Porque um dos conceitos mais importantes no trading institucional é entender como funcionam as zonas de varredura de liquidez. E porque o mercado constantemente mira áreas onde os traders de varejo colocam seus stops. Vamos simplificar o processo. O preço está em tendência de alta, formando máximas e mínimas cada vez mais altas. Então ocorre um pullback e mínimas iguais são formadas. Esses níveis são áreas comuns onde os traders de varejo colocam seus stops. O preço brevemente cai abaixo dessas mínimas, acionando os stops e liberando uma onda de ordens de venda no mercado. Mas aqui está o ponto crucial: o preço não continua caindo. Em vez disso, ele rapidamente reverte a direção. O motivo é que as instituições estão entrando e usando essa liquidez para construir grandes posições de compra. Assim que o preço sobe e rompe a máxima anterior, temos a confirmação de uma forte demanda. Nesse ponto, marcamos a zona e esperamos o preço retornar. Quando o preço reage ali, esse se torna o nosso sinal de entrada, simples no conceito, mas extremamente poderoso na execução. No entanto, a liquidez por si só não é suficiente. Um dos maiores erros que os traders cometem é focar apenas no time frame menor, ignorando completamente o contexto mais amplo do mercado. É exatamente por isso que muitos traders ficam presos, entrando em reversões contra a direção do time frame maior sem nem perceber. Isso nos leva diretamente à dica número F. Porque uma das maiores razões pelas quais os traders interpretam mal a estrutura do mercado é a falta de alinhamento com o time frame maior. Muitos traders focam apenas no time frame menor e ignoram completamente a narrativa mais ampla que controla a direção do mercado. No entanto, os traders profissionais abordam o mercado de forma diferente, combinando viés em prazos maiores, confirmação estrutural e execução em prazos menores em uma estrutura unificada. Neste exemplo, usaremos o gráfico semanal para o viés, o gráfico de 4 horas para a estrutura e o gráfico de 15 minutos para a execução. O primeiro passo é identificar o viés em prazos maiores no gráfico semanal. Neste cenário, o preço se aproxima de uma máxima importante, que se torna nosso principal ponto de interesse. Em vez de esperar uma continuação, antecipamos uma onda de liquidez acima da máxima semanal, seguida pelo retorno do preço para dentro da faixa de negociação. Se essa rejeição formar uma reação de baixa no gráfico semanal, estabelecemos um viés de baixa em prazos maiores. Uma vez confirmado o viés semanal, passamos para o gráfico de 4 horas para a confirmação estrutural. Aqui, aguardamos uma mudança de comportamento ou uma alteração na estrutura do mercado, para alinhar a estrutura de 4 horas com as narrativas de baixa semanais. Após a formação da mudança estrutural, definimos a faixa de negociação e identificamos a
Zona de negociação ideal, OTZ, entre os níveis de retratação de Fibonacci de 0,618 e 0,786. A partir daí, passamos para o gráfico de 15 minutos para execução. Dentro da OTZ, zona de transição de oportunidade, focaremos em dois modelos de entrada diferentes. O primeiro utiliza um gap de valor justo e a reação do bloco de ordens dentro da zona premium. O segundo utiliza a confirmação do CISD, Índice de Segurança de Operações de Mercado, antes da execução. Portanto, ao longo dessa estrutura, o gráfico semanal fornece a tendência. O gráfico de 4 horas fornece a estrutura. E o gráfico de 15 minutos fornece a entrada precisa usada para alinhar toda a configuração em uma direção. Mas mesmo quando os traders entendem corretamente o alinhamento em prazos maiores, a liquidez e a estrutura, o mercado ainda cria uma armadilha final que pega a maioria dos participantes. Antes que o movimento real comece, essa armadilha é conhecida como indução. E entender como ela funciona pode mudar completamente a maneira como você interpreta os recuos e as varreduras de liquidez. Isso nos leva diretamente à dica número 6, porque a indução é um dos exemplos mais claros de como as instituições manipulam a ação do preço no curto prazo para forçar os traders a entradas ruins antes que o mercado se mova na direção desejada. O preço está em tendência de alta, formando máximas e mínimas mais altas. Depois disso, ocorre um pequeno recuo, criando uma mínima menor. Os primeiros compradores entram em ação e posicionam seus stops logo abaixo da mínima. O preço então cai ligeiramente abaixo da mínima. Aciona esses stops e reverte imediatamente com forte momentum. Este é o movimento de indução. Por que isso ocorre? As instituições precisam de liquidez para executar grandes ordens sem causar slippage excessivo. É por isso que o preço frequentemente reage de forma tão agressiva após a indução. A lição principal é simples: não entramos em zonas cegamente. Em vez disso, esperamos para ver se a indução acontece. Quando acontece, a probabilidade de a zona se manter aumenta significativamente. Agora, após entendermos os movimentos de liquidez, a indução, os pullbacks e o alinhamento em time frames maiores, chegamos a uma das lições mais importantes da psicologia do trading. Mesmo quando os traders entendem o lado técnico do mercado, muitos ainda perdem dinheiro porque continuam forçando operações em momentos de confusão, pressão emocional ou estrutura de mercado pouco clara. Isso nos leva diretamente à dica final, pois uma das decisões mais profissionais que um trader pode tomar é reconhecer quando as condições de mercado, ou mesmo seu próprio estado emocional, não estão mais alinhadas com uma execução de alta probabilidade. Então, trader, se você não consegue ler o mercado com clareza, não opere. Um dos maiores erros que os traders cometem é forçar ordens quando a estrutura do mercado não está clara. Quando o preço está instável, emocional ou difícil de interpretar, muitos traders continuam buscando entradas mesmo assim, o que, na maioria dos casos, leva a decisões impulsivas, falsos rompimentos e perdas desnecessárias causadas pela pressão emocional, em vez de confirmações reais. Os profissionais entendem que a clareza é parte da vantagem. Se a tendência em prazos maiores não estiver clara, se a estrutura continuar falhando, ou se o comportamento da liquidez se tornar confuso, a decisão geralmente é ficar completamente fora do mercado. Proteger o capital em condições de incerteza é tão importante quanto executar boas operações em condições de clareza. O mercado sempre criará novas oportunidades, mas operações emocionais realizadas em momentos de confusão podem rapidamente prejudicar a confiança, a disciplina e a consistência. Às vezes, a decisão mais profissional não é encontrar outra configuração, mas reconhecer que seu estado emocional atual ou as condições de mercado atuais não estão mais alinhados com uma execução de alta probabilidade. Portanto, trader, se este vídeo ajudou você a ter mais clareza, certifique-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as próximas aulas. Deixe um comentário dizendo quais tópicos você gostaria que explorássemos em vídeos futuros. Se você quiser se aprofundar com conteúdo exclusivo, acesso antecipado a vídeos e ferramentas adicionais para apoiar seu desenvolvimento, considere se juntar à comunidade de traders Khomalo Crow aqui no YouTube. É uma maneira simples de apoiar o canal e um investimento inteligente no seu crescimento como trader. Você também encontrará links para nossos parceiros de confiança na descrição abaixo. Usar esses links ajuda a apoiar o canal e nos permite continuar produzindo esse tipo de conteúdo educacional. Lembre-se também de que a missão do canal Khomalo Crow é simples: ajudar os traders a construir clareza, confiança e estrutura. Portanto, cada decisão é tomada com disciplina e intenção. Aqui você encontrará cursos completos. Concebido como um verdadeiro curso avançado de trading, ensinamos liquidez, estrutura de mercado,
Análise de prazos maiores e oferta e demanda. Sempre com foco na compreensão do preço e na execução com uma mentalidade profissional. Também abordamos psicologia do trading, gestão de risco e consistência a longo prazo. Porque o trading não se resume a gráficos, mas sim a mentalidade. Disciplina e execução ao longo do tempo. Nossos principais cursos incluem conceitos de Smart Money, ICT, Tecnologia da Informação e Comunicação, Análise Técnica, Psicologia do Trading e Análise de Preços. Além disso, compartilhamos insights de traders renomados, cujo trabalho ajuda você a entender melhor como os mercados realmente se comportam. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.